Olá, está no ar o Consumidor em Pauta e a nossa convidada de hoje para falar sobre direito previdenciário é a advogada Luciana Souza. E você sabe, né, que pode enviar as suas dúvidas ou perguntas para o nosso programa por meio do WhatsApp 51 985 946 773 ou pelo e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Luciana, que prazer te receber aqui para falar de um dos meus assuntos preferidos, que é o direito previdenciário. Não é porque eu estou ali na porta da aposentadoria, tá? Mas também é bacana porque é um assunto que envolve praticamente, não vou falar percentuais, né, mas grande parte da população brasileira, né, da população trabalhadora e que contribui para a previdência. A primeira questão aqui que eu vou te perguntar é uma dúvida sobre que tipo de exigência, né, é feita para a biometria de aposentados pensionistas, que é o BPC/LOAS. Como é que funciona? O que é preciso fazer e como fica para quem já recebe um benefício? A questão da biometria, ela está sendo implementada gradativamente pelo INSS. É uma exigência que a Previdência entende que trará mais segurança para os benefícios. Infelizmente, a gente sabe que já ocorreram muitos casos de fraude no recebimento do BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Já teve casos de pessoas recebendo em nome de terceiros, por exemplo. Então, é uma realidade que o governo está sempre tentando combater. A exigência da biometria, aos poucos, ela vai ser implementada e, a princípio, eles pegam os cadastros que já possuem biometria. Por exemplo, aqueles que já têm biometria cadastrada no Tribunal Eleitoral, aqueles que já têm biometria cadastrada na nova identidade, novo documento de identidade nacional, então, ou até na CNH, na carteira de habilitação. Então, o governo vai aproveitar esses bancos de dados que já existem, num primeiro momento, para utilizar essa biometria. Algumas pessoas talvez até venham a ter que renovar o seu documento de identidade, se não tiverem biometria cadastrada em nenhum desses locais. Essa biometria ela é acessada através de que mecanismos? O app do meu INSS, nos bancos, como é que é? Pode ser tanto pelo app do meu INSS, quanto pelos bancos também. Ou seja, a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, ela, quando vai fazer algum tipo de... vai buscar algum tipo de informação, ou mesmo receber, ela está ali sujeita à biometria quando necessário. E o próprio aplicativo do INSS vai avisar se ela precisa fazer essa biometria. No aplicativo não é possível fazer. Ela pode ser feita pelo cadastro desses documentos oficiais. Certo. Agora é uma questão, uma dúvida do Adair de Sapucaia do Sul. Eu trabalhei minha vida toda e antes de ficar doente tinha 2 empregos. E mesmo assim não tenho direito de receber meus direitos do INSS. Faz 5 anos e 3 meses que não me pagam direitos. Eu tive um AVC. Eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre a pergunta dele, né? Se ele está num processo de aposentadoria, me parece que sim, né? E que esse processo estaria, né, há 5 anos e 3 meses meio que andando bastante lentamente, né? Exato, ele não chegou a especificar na pergunta dele se já está em processo ou não, ou se seria um caso de benefício por incapacidade, que pode acontecer também, como ele menciona que sofreu um AVC, porque são duas situações diferentes. Uma é se ele já tinha o tempo para se aposentar e está em processo de aposentadoria. Então, se ele tem uma doença grave, ele pode apresentar esse laudo da doença grave para pedir uma prioridade no andamento do processo dele. Inclusive, se for judicial, ele pode fazer isso, para pedir uma tramitação preferencial por doença grave. Isso seria uma situação. Outra situação, se ele ainda não tem o tempo e está buscando um benefício por incapacidade, que pode ser incapacidade permanente ou temporária. Como já faz bastante tempo, então é difícil saber exatamente o que aconteceu no caso dele, mas o que pode levar a uma negativa de um benefício por incapacidade? Um dos motivos é no caso dele já ter parado de contribuir há muito tempo, quando iniciou a incapacidade. Porque ele trabalhava em 2 empregos
Então, se ele estava trabalhando, se ele já tinha cumprido a carência de 12 meses quando ficou doente, e se essa doença trouxe uma incapacidade para o trabalho, ele tem direito a receber um benefício do INSS. Então, ele vai ser submetido à perícia médica. Se o perito entender que a incapacidade para o trabalho é permanente, ele pode receber uma aposentadoria por invalidez. Caso o perito entenda que é temporária, que ele tem condições de melhorar depois de um tempo, ele recebe o auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então, tem essas situações. Porém, vamos supor que ele estivesse trabalhando, mas parou de trabalhar por um tempo, parou de contribuir para o INSS e depois de um tempo ele veio a ficar incapacitado. Aí é uma situação diferente. Aí tem que ver por quanto tempo ele estava sem contribuir. Então, vou dar um exemplo. Esse prazo é variável na lei, mas eu vou dar um exemplo para ilustrar. Se ele estava trabalhando, ele era um contribuinte obrigatório. Depois que a pessoa para de contribuir, o contribuinte obrigatório ele pode permanecer vinculado ao INSS entre 1 e 3 anos. Então, por que esse prazo varia? Ele começa com 1 ano, esse prazo, que a gente chama de período de graça, mas se ele parou de contribuir por um motivo de desemprego, prorroga por mais 12 meses. E se ele já tinha mais de 10 anos de contribuição sem perder a qualidade de segurado do INSS, por mais 12 meses, ou seja, acumulando todos esses prazos, pode chegar até 3 anos o período de graça, que é o período em que o segurado permanece vinculado ao INSS depois de parar de contribuir. Pela pergunta, nós não temos como saber exatamente qual foi o caso dele, mas se ele já tinha perdido a qualidade de segurado, aí essa pode ser uma das causas pelas quais o INSS não está pagando benefício para ele. Mas o ideal seria ele verificar com um advogado previdenciarista, analisar certinho toda a situação dele para entender por que ele não está recebendo benefício. A partir dessa pergunta da Odair, eu vou pensar e fazer alguns desdobramentos, tá? O primeiro, ele diz aqui que trabalhava em 2 empresas, né? Com o AVC, provavelmente ele entrou em algum tipo de auxílio, né? De benefício por conta da sua doença. E, digamos que ele seja aposentado por invalidez. Ele recebe as rescisões destas 2 empresas? É uma ótima pergunta. No caso da aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso. É uma situação até diferente, assim, curiosa, mas envolve o direito do trabalho e o direito previdenciário. A pessoa que está em benefício por incapacidade, mesmo que seja uma aposentadoria, ela não encerra o vínculo empregatício, ele fica suspenso porque, caso a pessoa venha a recuperar a sua capacidade para o trabalho, ele pode voltar aí a trabalhar. Uma outra questão aqui que envolve também 2 empregos, né, é a seguinte. Digamos, né, que ele receba 3 mil de uma empresa e 3 mil de outra, tá? E a contribuição vai ser sobre esses 6 mil, né? O benefício que ele vai receber muitas vezes atinge os 6 mil ou pode não atingir? Porque daí a pessoa fica naquela dúvida, pô, mas eu ganhava 6 mil, agora estou ganhando 4, como funciona isso? Pode acontecer porque o valor do benefício depende do tempo de contribuição do segurado e da média das contribuições. Não do salário atual? Não no salário atual. Então, ao longo da vida laboral dele, se a média das contribuições ficou em 4 mil, por exemplo, em cima desses 4 mil vai ser aplicado um coeficiente que depende do tempo de contribuição que ele tiver. Esse coeficiente ele começa em 60%, e pode ser acrescentado 2%, dependendo a cada ano a mais que ele tiver, além da carência necessária. Sendo agora uma situação pessoal até, né, no início da minha vida profissional como jornalista, passou algum tempo, eu comecei a trabalhar em 2 empresas jornalísticas, né? E os valores que eu contribuía para o INSS dessas 2 empresas, eles eram superiores ao teto de contribuição e eu não sabia que eu tinha que avisar a minha empresa que eu estava em outro lugar ou que eu já contribuía por uma ou por outra empresa, né? E, no final das contas, quando eu descobri que eu não poderia contribuir
além do teto de contribuição, isso foi estancado e eu recebi esses atrasados de volta do INSS, né? Esses valores que eu havia contribuído a mais. Quais são as preocupações que devem ter uma pessoa quando tem duas empresas, trabalha em duas empresas? É perfeito esse comentário, porque realmente acontece. Às vezes a pessoa trabalha em mais de um emprego e o empregador ele não sabe que somando os dois valores chega a ultrapassar o teto da Previdência. Então, essa comunicação é importante para que a pessoa não tenha descontado o valor a mais do que precisa. Porque o teto de contribuição, a pessoa não é obrigada a pagar além do teto da Previdência. E se isso ocorreu, porque, como no teu caso, muitas pessoas não sabem que estão contribuindo a mais do que seria necessário, então realmente pode pedir essa restituição, mas é importante lembrar que tem um prazo para pedir o reembolso dessas contribuições feitas a maior, um prazo de 5 anos. Prazo prescricional. Então, é sempre importante ficar atento a esse prazo para não pagar além do que é devido. E esse é um processo administrativo, né? Junto à Previdência. Pode ser feito pela própria pessoa. Sim, é um processo administrativo, não é necessário entrar na justiça. Perfeito. Agora vamos a uma outra pergunta. A pergunta é da Silvia. Sempre assisto vocês, um programa muito útil para todos. Obrigado pela assistência, né? Obrigado pela sua audiência, e a gente está aqui na TVE, junto com os especialistas como a Luciana, para realmente tratar de questões importantes, né, para todos, como é o caso, por exemplo, do direito previdenciário. No último dia 26 de junho, teve uma pergunta de uma pessoa de 50 anos, aqui no nosso programa, se poderia se aposentar aos 65 e que nunca havia antes contribuído para o INSS. Foi dito que sim e que bastava pagar 15 anos. Ela pergunta, então, né? Como me interessa esse assunto, a questão é a seguinte, ele não teria que pagar 20 anos, já que nunca pagou o INSS? Ela achou e pensa, né, que a lei de 2019 teria mudado essa situação. Como é que é, Luciana? Vamos esclarecer, então, a dúvida da Silvia. Sim, perfeito. Tem casos diferentes, vou tentar esmiuçar aqui para explicar bem cada caso, cada situação específica. Quem se filiou à Previdência Social antes da reforma da Previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, está sujeito a uma carência de 15 anos ou 180 meses de contribuição para fins de aposentadoria por idade. Essa é uma situação. Essa carência, para quem se filiou antes de 2019, vale tanto para homens quanto para mulheres. A reforma da Previdência trouxe uma alteração somente para os homens que se filiaram após a reforma. Então, no caso dos homens que começaram a contribuir para o INSS depois de novembro de 2019, então passou a ser exigido um mínimo de 20 anos de contribuição para poder se aposentar por idade. No caso dos homens, no caso das mulheres, continuou sendo exigido apenas os 15 anos. Então, vai ter que ser analisado caso a caso para ver qual a carência mínima. Se for no caso de uma mulher, vai ser exigido sempre 15 anos ou 180 meses, seja anterior ou posterior à reforma da Previdência, sua filiação. No caso dos homens, aí vai ter que verificar a data de filiação. Quando você fala filiação, você fala em uma contribuição, pelo menos uma contribuição antes de 2019, é isso? Isso, perfeito. No caso dos homens. Uhum. Certíssimo. No caso desta pessoa, né, que tem 50 anos, né, que ela citou, por exemplo, né, se ele se filiou antes de 2019, basta ele contribuir esses 15 anos até 65 anos. Sim, isso mesmo. Se ele tiver pelo menos uma contribuição antes da reforma da Previdência, ele já tem direito a usar essa regra antiga, uma regra de transição, porque a Previdência preservou quem já estava afiliado antes, então bastaria 180 meses. Certo. Bom, nós vamos dar um breve intervalo e voltamos em seguida com o Consumidor em Pauta, é um instante só.
Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje falando sobre direito previdenciário com a advogada Luciana Souza. E se você tem sua dúvida, sua questão, sua pergunta para nos mandar, pode enviar pelo WhatsApp 51985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Agora a gente vai fazer, Luciana, uma pergunta de uma telespectadora que diz que ela é surda desde o nascimento. E ela afirma que isso nunca lhe impediu, né, de fazer as coisas, inclusive trabalhar. E ela diz, já está na época de eu me aposentar. Eu posso pedir aposentadoria de pessoa com deficiência? Qual é a diferença, né, dessa aposentadoria normal, ou melhor, não normal, essa aposentadoria de uma pessoa com ou sem deficiência? Perfeito. A aposentadoria da pessoa com deficiência tem duas diferenças. Uma é no acesso à aposentadoria, que é antecipado com relação às outras, e também tem uma diferença no cálculo do valor do benefício, porque esse benefício da pessoa com deficiência é um dos poucos que não foi afetado pela reforma da Previdência. Então, continua tendo um cálculo vantajoso. Ele utiliza a média das 80% maiores contribuições, em vez de usar a média de 100% das contribuições do segurado. Ou seja, como tem o descarte das 20% menores contribuições, isso é um benefício para aquele trabalhador. Então, é uma vantagem com relação ao valor do benefício. E o acesso também é facilitado porque se entende que a pessoa que tem uma deficiência, ela tem um acesso dificultado ao mercado de trabalho. Ela pode, claro, como a própria telespectadora falou, ela sempre conseguiu trabalhar, mas com certeza ela não consegue trabalhar em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, no caso dela, uma deficiência de natureza sensorial, né, audição, algum tipo de dificuldade, de restrição, de adaptação, ela teve que ter ao longo da sua vida. Então, isso gera esse direito à aposentadoria do PCD, que pode ser por idade ou por tempo de contribuição. Então, no caso, por idade, o que precisa ter? Os 15 anos de contribuição exercidos já com a deficiência, que é o caso dela, porque é de nascença, e a idade mínima é reduzida com relação à regra geral. Então, a idade mínima para os homens passa a ser de 60 anos e para as mulheres de 55 anos de idade. Isso no caso da aposentadoria por idade. Outra possibilidade é a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí não vai se exigir uma idade mínima, mas sim um tempo de contribuição, que aí vai variar de acordo com o grau de deficiência. Se a deficiência é leve, moderada ou grave, isso é a perícia do INSS que vai estipular para fins de aposentadoria. Aí, no caso dos homens, é um tempo variável entre 25 e 33 anos de contribuição, a depender do grau de deficiência. No caso das mulheres, varia entre 20 e 28 anos de contribuição. Importante a gente pensar nessas aposentadorias que têm as suas várias questões, né, que envolvem, às vezes, envolvem a vida do trabalhador, que muitas vezes, até mesmo não conhecendo a legislação, não se prepara para isso, né? E então é muito importante que a gente possa, né, aqui trazer esses esclarecimentos. Agora é uma pergunta do Nestor. Sofri um acidente de trabalho e acabei sendo aposentado por invalidez. Estou preocupado porque o valor da aposentadoria é muito baixo. Não teria de ser 100% que eu deveria receber. Aqui está aquela questão que a gente falou, né? Sim, perfeito. 100%, mas 100% do quê? Então, assim, a regra geral é dos 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar a carência, mas no caso de quem sofreu acidente do trabalho, então tem direito a receber 100% da sua média. Agora, tem que ver a pergunta dele se ele está pensando em 100% da média ou 100% do último salário, né? São coisas diferentes. Então, vai ser calculada a média das contribuições dele ao longo de toda a vida laboral, a partir de julho de 94 em diante, e
em cima dessa média vai ser aplicado 100%. Então, ele tem, por ser acidente do trabalho, ele se enquadra em uma exceção prevista na reforma da Previdência e tem direito à integralidade, sim. No caso de uma aposentadoria por invalidez, não de um acidente de trabalho, ou por doença, daí essa regra muda um pouco. Se for por doença ou por acidente de qualquer natureza, que for um acidente fora do trabalho, aí é a regra dos 60% mais 2% ao ano. Aí não vai ter essa garantia da integralidade. Certo. Uma pergunta, então, da Fernanda. Ouvi falar que quando a gente solicita a aposentadoria PCD, precisa passar por uma perícia. Isso é verdade? Se sim, quem faz e como acontece? Uma perícia social, me alerta aqui a nossa produtora, a Lúcia. Exato. Existe sim a perícia social. Na verdade, quando a pessoa faz o pedido de aposentadoria do PCD, ela vai passar por 2 avaliações do INSS. Então, a primeira é uma perícia médica. Então, o médico vai avaliar a situação de saúde daquela pessoa e qual a deficiência que ela possui e vai emitir o laudo da Perícia Médica Federal e, além disso, também passa por uma avaliação social, então, com um assistente social. Por quê? Porque a avaliação social vai verificar o nível de impedimento ou de dificuldades que aquela deficiência traz para a vida da pessoa, em todos os seus âmbitos, né? Então, porque às vezes a pessoa consegue trabalhar, ela consegue fazer as suas atividades diárias, mas ela consegue como? Né? Com qual dificuldade? Qual o nível de restrição? Então, existe um questionário, um formulário bem extenso, com muitas perguntas, e que o perito do INSS ele vai marcar uma pontuação para cada item. Então, vai verificando com a pessoa, vai marcando uma pontuação e, no final, vai fazer uma soma da pontuação para verificar se as restrições são graves ou leves ou moderadas. Interessante, né? Então, são 2 tipos de perícia, eu não sabia dessa questão. Isso, combinando o resultado dos 2, é que vai se chegar a esse resultado. A Marina pergunta o seguinte: estou em processo de adoção de uma criança e gostaria de saber se terei direito ao salário maternidade, já que ela é contribuinte do INSS. Perfeito, sim. O adotante tem direito, sim, a receber um salário maternidade. No caso, de 120 dias para quem é do INSS, acho que é o caso da pergunta, é o INSS, 120 dias do salário maternidade. Sim, a pessoa que adota, o pai, a mãe que adotou uma criança tem direito ao salário maternidade da mesma forma que um filho biológico. E no caso de servidores públicos, aí passa a ser 180 dias. Isso independe da idade da criança, logicamente? Acredito sim. que sim, né? Sim, até teve já decisão da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, então admitindo o salário maternidade até os 18 anos, ou seja, na verdade, criança ou adolescente que seja adotado. O Jonas pergunta o seguinte: estou desempregado e preciso de alguma renda para atender às necessidades do meu filho autista. Eu poderia solicitar o LOAS? Caso eu venha conseguir um emprego, o benefício vai ser retirado? O LOAS, então, assim, no caso do filho autista, é uma das possibilidades, sim, o LOAS, sempre verificando a renda familiar. Então, no caso dele, está desempregado, mas não sei se tem alguma outra renda na família, não sabemos. Mas se não tiver, então, ele se enquadra no requisito da renda familiar. A renda familiar tem que ser, somando a renda de todos da família e dividido pelo número de pessoas, no máximo um quarto de salário mínimo por pessoa. Tá? Na jurisprudência, esse requisito pode ser um pouco flexibilizado dependendo do caso, se for comprovado, por exemplo, que precisa de utilização de medicamentos caros, alguma situação assim, que a renda familiar é insuficiente para aquela família. E, então, esse é um dos requisitos, é a renda familiar. O outro requisito é comprovar a deficiência, ou se fosse o caso de pessoa idosa, então seria acima de 65 anos, mas nesse caso seria pelo autismo do filho. Ele pergunta também que se ele começar a trabalhar, se o benefício se estanca.
Perfeito, sim, vai alterar a renda familiar, então vai ter que ser feito um recálculo da renda familiar, ele só não vai perder o benefício se mesmo com o trabalho dele não ultrapassar esse limite de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Esse benefício é em nome do filho autista ou dos pais? Ou dos responsáveis? Em nome do filho, Luciana, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa Consumidor em Pauta, por trazer sempre esses esclarecimentos para a gente sobre o direito previdenciário. E o nosso programa está terminando. Você pode, lembrando, né, você pode nos mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51985946773 ou pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Tchauzinho.